Fala Futuro Procurador, no dia 16 de setembro a gente vai fazer um evento onde vai te mostrar como funciona a preparação extensiva Procuradorias do Aprovação PGE, que é o nosso curso mais completo. Vamos liberar um cupom de desconto exclusivo para quem tiver cadastrado nesse evento de demonstração do nosso curso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Te espero dia 16 de setembro. Olá, alunos queridos, tudo bem com vocês? Espero que tudo certo com os seus estudos. O meu nome é Thaís Monserrat, sou professora de Direito Financeiro e neste encontro nós vamos tratar das recentes questões de Direito Financeiro da Banca CESP, especialmente para os concursos de procuradorias. É uma alegria muito grande estar aqui com você, espero que esse nosso encontro seja proveitoso. Bom, vou fazer um combinado com você. Primeiro eu vou fazer a leitura das questões e de todas as alternativas, né? De forma bem tranquila, para que você já vá julgando as alternativas, já vá ir criando seu conceito se está certo, se está errado. E aí na sequência a gente volta, analisa cada questão, analisa as alternativas e encontramos então a resposta correta, tá bem? Vamos lá. Então, aqui sobre o direito financeiro, nós vamos começar com uma questão de 2024 que foi cobrada no concurso para procurador do estado do Rio Grande do Norte. Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, assinale a opção correta a respeito da programação financeira e da execução orçamentária. A. As emendas do relator do projeto de lei orçamentária anual, assim como as emendas individuais ou de bancada dos parlamentares, são de caráter impositivo, circunstância que preserva a prerrogativa do Poder Executivo na condução do orçamento. B. As emendas parlamentares impositivas têm caráter absoluto, não sendo admitidas exceções ao cumprimento das programações financeiras nelas previstas. As normas relativas ao processo legislativo das leis orçamentárias são mandatórias para a União, sendo facultada a observância dessas normas pelas constituições estaduais. D. A apresentação de quaisquer emendas ao projeto de lei orçamentária constitui prerrogativa constitucional dos parlamentares, sendo o único requisito a indicação da fonte de recursos. Alternativa E. As emendas parlamentares impositivas, seja individuais, seja de bancadas, podem ser convertidas em restos a pagar, caso não tenham sido completamente executadas no exercício financeiro em que foram aprovadas. E aí, qual a alternativa correta? Já encontrou? Vamos lá, vamos analisar cada uma das assertivas. Aqui, a alternativa A. As emendas do relator ao projeto de lei orçamentária anual, assim como as emendas individuais ou de bancada dos parlamentares, são de caráter impositivo, circunstância que preserva a prerrogativa do Poder Executivo na condução do orçamento. Perceba, se são emendas impositivas, quer dizer que o chefe do executivo, ele vai ter a sua liberdade, a sua autonomia, de certa forma, tolhida. Então, não tem como afirmar que a execução das emendas impositivas preservam a autonomia, a prerrogativa do executivo. Por isso que a alternativa A está incorreta. B. As emendas parlamentares impositivas têm caráter absoluto, não sendo admitidas exceções ao cumprimento das programações financeiras nela previstas. Essa aqui, a resposta está na própria Constituição. Para mostrar que ela está incorreta, vamos lá ao artigo 166, parágrafo 13 da CF. Diz assim: as programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Perceba que a alternativa B está dizendo que não é admitida exceção ao cumprimento dessas programações financeiras. Então, se houver um impedimento de ordem técnica, elas não serão executadas. Alternativa B, portanto, incorreta. C. As normas relativas ao processo legislativo das leis orçamentárias são mandatórias para a União,
sendo facultativa a observância destas normas pelas constituições estaduais. Na verdade, você sabe que, se você não sabia, né, vou te contar agora que essas normas relativas à execução orçamentária previstas na Constituição são sim obrigatórias, tanto para os estados quanto para os municípios e para o Distrito Federal. Alternativa C, portanto, incorreta. A apresentação de quaisquer emendas ao projeto de lei orçamentária constitui prerrogativa constitucional dos parlamentares, sendo o único requisito a indicação da fonte de recursos. Há mais requisitos conforme está previsto na Constituição. Vamos ver o artigo? É o artigo 166, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a LDO, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para os entes, ou que sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, bem como os dispositivos do texto do projeto de lei. Então, a alternativa D também está incorreta. Nos resta aqui a alternativa E. As emendas parlamentares impositivas, caso sejam individuais, sejam de bancadas, podem ser convertidas em restos a pagar, caso não tenham sido completamente executadas no exercício financeiro em que foram aprovadas. Essa é a nossa alternativa correta. Você sabe que se elas são impositivas, elas vão ser transferidas como restos a pagar, para serem então cumpridas no exercício seguinte, tá bom? Próxima questão. Também foi cobrada de procurador do Estado, mas no ano passado. Julgue o item a seguir a respeito da gestão responsável dos entes federados, à luz da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal e da jurisprudência dos tribunais superiores. O Poder Executivo, na condição de quem estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal do orçamento, pode unilateralmente, caso seja verificado que a realização da receita ao final de um bimestre não atenderá às metas de resultado primário estabelecido na LDO, promover limitação de empenho e de movimentação financeira do próprio executivo e até mesmo do poder legislativo e do poder judiciário, se estes não o fizerem por ato próprio no prazo legal. E aí, certa ou errada essa assertiva, né? Que essa questão é só para julgar certo ou errado. Está certo ou está errada essa questão? Bom, vamos olhar aqui. Nós sabemos que lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos essa disposição do artigo 9º. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não poderá comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o parágrafo 3º ainda vem e diz que, no caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, então, isso significa que a questão está correta? Não necessariamente, porque nós temos aqui um entendimento do STF, que foi fixado na ADI 2238, que declarou a inconstitucionalidade deste parágrafo 3º do artigo 9º, para fixar uma interpretação conforme, no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo Executivo, prevista no parágrafo 3º do artigo 9º, dar-se-á no limite do orçamento realizado pelo ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária,
com a possibilidade de arresto das contas do ente federativo respectivo, no caso de desrespeito à regra do 168 da Constituição Federal. Então, essa alternativa aqui, essa assertiva aqui, está errada, tá bom? Muito importante você conhecer esse entendimento do STF. Bom, de forma bem rápida, para que você compreenda o contexto desses dispositivos aqui, eu sei que não é uma aula expositiva, né? Mas vamos só entender o que essas disposições aqui estão dizendo. Quando os entes, eles já fixam, né, lá na lei orçamentária, as estimativas de despesas, porém eles estão verificando que está gastando mais do que está entrando. Aí o executivo, como regra para ele mesmo, ele vai determinar, olha, estou fazendo aqui uma limitação de empenho. O que isso significa? Gente, vamos segurar as despesas aí de modo geral para que a gente possa reequilibrar aqui as nossas contas. O executivo pode fazer isso para ele mesmo. O que o artigo 19 estava dizendo no parágrafo 3º, que está aqui, 9, no parágrafo 3º, é que o Poder Executivo poderia determinar isso para o Judiciário, para o Ministério Público, de ofício, né? Ele poderia fazer isso. É como se ele dissesse assim, vocês têm um prazo para se adequar, porque está extrapolando aqui os nossos limites. E os entes não fizeram isso, os poderes não fizeram isso. E aí o executivo iria lá e ele mesmo tomaria essa providência. E o STF entendeu que isso é inconstitucional, tá bom? Esse parágrafo aqui é inconstitucional. Muito bem, próxima questão. Essa questão caiu para procurador do município nesse ano de 2024, também da banca CESP. Para se adequar ao limite legal de despesa com pessoal, os entes da federação podem adotar diversas providências para reduzir as despesas com os servidores ativos, inativos e pensionistas. Tais providências, conforme o ordenamento jurídico pertinente, incluem E aqui a questão elenca 5 hipóteses e depois ela vai te perguntar quais estão corretas. Então vamos lá, já vai julgando aí. O que é que o ente pode fazer quando extrapolar o limite legal de despesa com o pessoal? Exonerar servidores não estáveis? Pode ou não? Redução temporária da remuneração dos servidores acompanhada da adequação da jornada de trabalho? Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos comissionados e funções de confiança. Decretação da perda do cargo pelo servidor estável, desde que observados os requisitos legais e constitucionais. Redução ou a suspensão temporária das aposentadorias dos servidores públicos. E agora, quais são as possibilidades? Bom, então nós vamos lá na Constituição Federal para entender o que é que a Constituição determina sobre essa situação aqui. Eu creio que já seja uma disposição conhecida de vocês, né? Já está vigente desde 98, mas é sempre muito impactante para nós, servidores efetivos, né? Essa disposição aqui, e é importante que você conheça. Bom, o artigo 169 da Constituição determina que a despesa com pessoal, ativo, inativo e pensionistas da União, do Estado, do DF e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar, a União, Estados, DF e os municípios adotarão as seguintes providências. 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e função de confiança. Exoneração dos servidores não estáveis. Gente, muitos candidatos param por aqui e erram a questão. Veja aqui, nos incisos, nós temos, né, a redução temporária. Não, isso aqui não. Redução em pelo menos de 20% das despesas, certo? Aqui na linha, na questão 3, né? Nesse inciso 3. E, conforme está previsto aqui, a exoneração dos servidores não estáveis. Mas o que o parágrafo 4º traz é que, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado em cada um dos poderes
especifica a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Então, aqui veja, exoneração de servidores não estáveis, sim, conforme lá os incisos, redução de pelo menos 20% de despesa com pessoal comissionado e a decretação do cargo, da perda do cargo por servidor estável, conforme está aqui no 4 também. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, 1, 3 e 4, tá bom? Muito importante que você conheça essa disposição aqui na sua completude, porque muitos candidatos param ali só na primeira e na segunda situação, se esquecendo que o servidor estável também pode vir a perder o cargo. Próxima questão. Procurador do Estado do Pará, de 2023. Assinale a opção que indica o instrumento de direito financeiro brasileiro correspondente ao objetivo fiscal de estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, planejamento decenal do novo regime fiscal, orçamento anual ou orçamento de investimentos. Sim, é uma questão muito simples, mas que é cobrada em prova. E eu fiz questão de colocar aqui para você verificar a importância da gente não se perder dos conceitos iniciais que a gente aprende em direito financeiro, da literalidade da Constituição, que sim continua sendo cobrada em prova, Sebrasp para procurador do Estado. Veja bem, então, eu sei que você já sabe, né? Alternativa correta, letra A, porque é o que está previsto lá no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Talvez aqui a dúvida ficasse na letra B, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu trouxe aqui para você se recordar também e não confundir, que o parágrafo 2º também do artigo 165 da Constituição traz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Muito bem. Questão bem simples, bem tranquila, mas para lembrar você de redobrar a sua atenção. Mais uma, vamos lá. 5. CESP-SEBRASP, né? Procurador do Estado, julgue o item a seguir a respeito da gestão responsável dos entes federados à luz da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal e da jurisprudência dos tribunais superiores. A apuração da despesa total com o pessoal dos entes federados é realizada com base na remuneração bruta dos servidores. E aí, certo ou errado? Certo, né, gente? Certo. Conforme está aqui no artigo 18, parágrafo 3º. Para apuração da despesa total com o pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento do disposto no artigo 3711, que é o teto, né, da Constituição Federal. Aqui é uma dica bem simples para você guardar isso. Se está falando despesa total, tem que ser a despesa bruta. Por mais que nós, como servidores, a gente acabe vendo ali na prática só o líquido, é importante a gente saber que para o ente público, ele tem que computar a despesa bruta antes de todas as deduções, porque de todo modo ele está desembolsando, ele está tendo essa despesa. Então, por isso que é feito o cálculo com base na receita, na remuneração bruta, tá bom? Bem tranquilo. Vamos lá, próxima questão. Essa é de 2022, Procurador do Estado de Rondônia.
Para o cômputo da despesa total com pessoal dos estados, deve ser considerado o somatório de gastos. A. Somente com inativos. B. Somente com ativos e inativos. C. Somente com inativos e pensionistas. D. Com ativos, inativos e pensionistas. E E. Somente com ativos e pensionistas. E aí, qual a alternativa correta? Bom, nós sabemos aqui, com base no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos dos entes da federação com ativos, inativos e pensionistas. Mais uma vez, é aquilo que eu acabei de falar com você, se a despesa total, ela tem que abranger o mais possível. E esse artigo aqui, ele traz um leque bem grande de gastos aqui com o pessoal, trazendo para a literalidade, que é uma literalidade importante que você guarde, que você tenha a ciência mesmo dessa abrangência. Então, vamos terminar aqui a leitura do artigo, que ele é bem importante. Então, ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e despesas pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Portanto, gabarito letra D, aqui da questão 6. Bem tranquilo, né? Percebe como que essa literalidade, ela tenta abraçar ali as possibilidades, a maior possibilidade, né? Que consegue das despesas de pessoal. Então, importante você lembrar para sua prova. Muito bem, vamos lá. Próxima questão. Questão 7. Procurador do Distrito Federal 2022. A respeito do direito financeiro, observada a Constituição Federal de 1988 e a Lei 4.320 de 64, também a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir. A obrigatoriedade de instrução da proposta legislativa de concessão de benefício fiscal com a adequada estimativa do impacto financeiro e orçamentário, conforme introduzida pela Emenda Constitucional 95 de 2016, não se aplica aos estados e aos municípios. E aí? Assertiva certa ou errada? A obrigatoriedade de instrução da proposta legislativa de concessão de benefício fiscal com a adequada estimativa do impacto financeiro e orçamentário, conforme introduzida pela Emenda Constitucional 95 de 2016, não se aplica aos estados e aos municípios. Essa assertiva, gente, está incorreta. Por quê? O STF decidiu, na ADI 5816, que essa emenda constitucional, ela trouxe, né, uma alteração do artigo 113 do ADCT, que, por sua vez, estabeleceu como requisito adicional para a validade formal das leis que criem despesas ou concedam benefícios fiscais, requisitos esses que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos. Então, aqui, quando a Emenda Constitucional 95 de 2016 traz essa obrigatoriedade de instrução da proposta legislativa de concessão de benefício fiscal com a adequada estimativa do impacto financeiro e orçamentário, essa disposição vale não só para a União, mas também para os estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Bem importante essa disposição, bem recente, né, para sua prova, um entendimento importante do STF. Vamos lá, próxima. Questão 8. 2022, Procurador do Estado de Rondônia.
A Emenda Constitucional 109 de 2021 introduziu alterações no texto constitucional com a previsão de mecanismos de ajuste fiscal destinados a todos os entes da Federação, além de conter dispositivos que orientam a sustentabilidade da dívida pública na condução da política fiscal e que dispõem sobre o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações decorrentes da decretação de estado de calamidade pública de âmbito nacional. Muito bem. Com relação a este assunto, é correto afirmar que, caso seja apurado em um estado da federação que a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% do período de 12 meses, as medidas de ajuste fiscal previstas na referida emenda constitucional serão de aplicação. E aí vem as alternativas. Alternativa A: obrigatória para o respectivo estado, além de incidirem automaticamente vedações de concessão de garantia e de tomada de operação de crédito por qualquer outro ente federativo em relação ao estado envolvido, até que todos os seus poderes e órgãos adotem as medidas previstas. B: obrigatória para o respectivo estado, podendo ou não incidir vedações de concessão de garantia e de tomada de operação de crédito por qualquer outro ente federativo em relação ao estado envolvido, até que todos os seus poderes e órgãos adotem as medidas previstas. C: obrigatória para o respectivo estado, sem quaisquer outras vedações de cunho facultativo ou obrigatório. D: facultativa para o respectivo estado, podendo ou não incidir vedações de concessão de garantia e de tomada de operação de crédito por qualquer outro ente federativo em relação ao estado envolvido, até que todos os seus poderes e órgãos adotem as medidas previstas. Alternativa E: facultativa para o respectivo estado, além de incidirem automaticamente vedações de concessão de garantia e de tomada de operação de crédito por qualquer outro ente federativo em relação ao estado envolvido, até que todos os seus poderes e órgãos adotem as medidas previstas. E aí, qual a alternativa correta? Olha, eu confesso para você, eu creio que você também deve achar questões dessa natureza, né, estruturadas dessa forma, são questões mais cansativas. Então, a dica que eu dou para você, logo de pronto, é analisar aqui as assertivas. Você vai ver que A, B e C tá lá, obrigatória, obrigatória, obrigatória. D e E, facultativa, facultativa. Aqui já te dá um bom caminho, um bom norte para você ir por exclusão. Você sabe se é obrigatória, você sabe se é facultativa? Se for aqui, dependendo, você já risca 3 ou você já risca 2, a depender do raciocínio que você está fazendo. Se você já souber de pronto, tanto melhor, você nem perde tempo lendo as demais alternativas. Aqui, então, para poder responder essa questão, nós vamos nos socorrer lá do artigo 167A da Constituição Federal. E aí nós vamos entender isso aqui com bastante calma, tá? Com bastante calma, porque eu sei que essa disposição é um pouquinho complexa, a questão também é um pouco mais cansativa, mas respire fundo, tome uma aguinha, a gente vai conseguir compreender isso aqui. Então vamos lá. O artigo 167A da Constituição diz assim: apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário e ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da
E aqui a Constituição estabelece um rol de situações que dizem respeito a esse mecanismo de ajuste fiscal. Então, os entes, todos esses poderes e entes que foram mencionados aqui, se eles verificarem que não foi atingido, conforme está aqui, que não foi, que as despesas correntes e receitas correntes superaram 95% no período de 12 meses, eles têm como faculdade aplicar esse mecanismo de ajuste fiscal, conforme aquelas hipóteses que são trazidas aqui no rol do 167A. Facultado aplicar o mecanismo de ajuste fiscal dessas medidas. Porém, o parágrafo 6º diz assim: ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada, e aí vem essas duas hipóteses. A primeira, a concessão por qualquer outro ente da federação de garantias ao ente envolvido. E aqui, o inciso 2, a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação da dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Então, o que esse artigo aqui está dizendo? Olha, foi verificado que que as despesas correntes e as receitas correntes superaram 95% no período de 12 meses, vai ser facultado aplicar o mecanismo de ajuste fiscal. Porém, até que todas essas medidas tenham sido aprovadas, essas outras condutas aqui, inclusive a concessão de garantias, que é o que está sendo cobrado na nossa questão, ela já é vedada. Então, é facultado aplicar os mecanismos de ajuste fiscal, porém, enquanto eles não são aplicados, é obrigatória a vedação dessa concessão de garantia. Então, volta aqui para a questão. Nós já vimos que o mecanismo fiscal volta até para o enunciado, né? Aqui no enunciado está dizendo, com relação a esse assunto, é correto afirmar que, caso seja apurado em um estado, tá vendo aqui que o enunciado está trazendo o caput? Então, o enunciado está te perguntando, primeiro, sobre as medidas de ajuste fiscal, é obrigatório ou facultativo? Facultativo, nós vimos lá no caput do 167 da Constituição. Então, aqui nas questões, eu já elimino a A, a B e a C. Facultativo para o respectivo estado, podendo ou não incidir, e aqui já vem, além de incidir automaticamente vedações, é a letra E. A letra E que está correta. Por quê? Aqui na Constituição já está dizendo que essas outras duas medidas aqui, inclusive a concessão, elas já são vedadas, enquanto todas essas outras do caput não tenham sido aplicadas. Essa aqui é uma questão que exige de você bastante conhecimento da Constituição e esse cuidado especial, essa atenção especial de entender que as medidas do caput são facultativas, que as do parágrafo 6º já vão acontecer desde pronto, até a questão trata, né, de forma automática. Sim, a Constituição não usa a palavra automática, mas o sentido nos mostra que é isso, que fala que até que elas sejam adotadas todas, já fica de pronto vedada e traz essas duas hipóteses, tá bom? Vamos lá, mais uma questão. 9. Procurador do Distrito Federal de 2022. A respeito do direito financeiro, observada a Constituição Federal de 1988 e a Lei 4.320 de 64, além também, né, da jurisprudência do STF, julgue o item a seguir. Será constitucional lei estadual que discipline a transferência dos depósitos judiciais em dinheiro referentes a processos judiciais tributários em trâmite perante o Tribunal de Justiça do respectivo ente federado para conta única do Poder Executivo, com a finalidade de custeio de precatórios,
considerada a competência constitucional decorrente do referido ente para legislar sobre direito financeiro. E aí, certo ou errado? O Estado, ele pode disciplinar por lei a respeito dessa conta de depósitos judiciais. Ele pode legislar sobre isso, considerando que ele tem competência para legislar sobre direito financeiro. Em outras palavras, é isso que a questão está nos perguntando. E aí, pode ou não? O Supremo entendeu que não. Então, vamos ver aqui o entendimento do STF. Na ADI 5392, no caso, foi analisada uma lei do Piauí, que uma lei estadual disciplinava esse assunto. E o STF entendeu, não pode, é inconstitucional, tanto formal quanto materialmente, esta lei que foi questionada. Por quê? O STF entendeu o seguinte: sobre o prisma formal, o legislador piauiense, ao determinar a transferência para a conta única do Poder Executivo dos depósitos judiciais em dinheiro referentes a processos judiciais tributários ou não tributários realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, bem como dos depósitos em processos administrativos, independentemente de o Estado ser ou não parte, usurpa a competência da União para legislar sobre. E aí, o STF elenca quais foram as violações à Constituição, especificamente as competências da União para legislar. Aqui não só sobre direito financeiro, O STF entendeu que não houve uma violação só da questão do direito financeiro, porque a alegação foi, olha, o Estado do Piauí legislou sobre isso porque o Estado pode legislar sobre direito financeiro. Porém, o STF entendeu que a abrangência dessa lei, que estava aqui tratando, veja, sobre disciplinando a transferência dos depósitos judiciais em dinheiro referentes a processos judiciais tributários em trâmite perante o Tribunal de Justiça do respectivo ente para a conta única do Poder Executivo, com a finalidade de custeio de precatórios, considerada a competência constitucional. Então, quais foram as matérias que o Supremo entendeu que foram violadas? Que é competência da União para legislar sobre o sistema financeiro nacional, sobre a política de crédito e transferência dos valores, sobre direito civil e processo civil, normas gerais de direito financeiro, já que atuou além dos limites da sua competência suplementar, ao prever hipóteses e finalidades não estabelecidas na norma geral editada pela União. Interessante, Muito bacana essa questão aqui, e eu creio que ela pode voltar a ser cobrada, tá bom? É um assunto bem interessante, tanto lá em constitucional, aqui em direito financeiro. Bem bacana essa questão. Muito bem. Então, para complementar, a assertiva aqui está incorreta, porque está perguntando se será constitucional, e o STF disse que é inconstitucional. Agora sim, vamos para a próxima questão. Questão 10, Procurador Municipal de 2023. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei orçamentária anual deverá: alternativa A, dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. B, ser acompanhado de medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Consignar dotação para o investimento com duração superior a um exercício financeiro, mesmo que tal verba não esteja prevista no plano plurianual. Conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base nas metas de resultado primário serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conter o anexo de riscos fiscais, no qual serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, bem como informações das providências a serem tomadas, caso eles se concretizem. Então, vamos lá, o que a questão está dizendo? Qual dessas alternativas corresponde ao conteúdo da lei orçamentária
anual. E nós vamos ver que a questão aqui, a banca tentou te confundir com muitas das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também com uma questão específica que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que não vai constar na LOA. E aí, qual a alternativa correta? Olha só, a alternativa correta é a letra D. Por quê? A letra A, a letra B e a letra E, eles trazem especificamente competências da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eles trazem aquilo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ter no seu conteúdo. Então, aqui, veja, quando a lei fala dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ser acompanhado de medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, responsabilidade da LDO. E conter um anexo de riscos fiscais, no qual serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com informações das providências a serem tomadas, caso eles se concretizem, também é da LDO. Eu coloquei aqui as disposições legais para você poder conferir depois, tá bom? Na alternativa C, consignar dotações para investimento com duração superior a um exercício financeiro, mesmo que tal verba não esteja prevista no plano plurianual, nós temos que a Constituição, na verdade, está dizendo a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um ano, né? E aqui segue igualzinho como tá lá na assertiva, mas diz que não consignará, tá bom? Então, alternativa correta, a letra D. Prosseguindo para a próxima questão, 11. Sebrasp, Prefeitura de Cachoeira de Itapemirim. Uma questão agora de 2024. Com base na Lei 4.320, de 64, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal, julgue o item que se segue relativo a direito financeiro. A Lei de Orçamentos deve compreender todas as receitas, inclusive as de operações de crédito por antecipação da receita. E aí, certo ou errado? Vamos conferir como está na legislação? Bom, o artigo 3º da Lei 4.320 nos conta que a Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito, autorizadas em lei. Porém, o parágrafo único diz: não se consideram, para os fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Então, essa questão exige de nós muito cuidado e atenção, porque o caput do artigo 3º está trazendo uma disposição bem geral, mas o parágrafo único traz a ressalva, traz a exceção, que é justamente aquilo que a questão nos perguntou. Vamos voltar aqui para a questão? Então, ele pergunta, né, é falso ou verdadeiro que a lei de orçamentos deve compreender todas as receitas? Até aqui tá certo. Inclusive as de operações de crédito por antecipação de receita? Errado. Por quê? O parágrafo único nos fala que não se consideram, para fins deste artigo, operações de crédito por antecipação da receita para fins compensatórios, né, no ativo e no passivo. Portanto, questão incorreta. Vamos para a próxima. Questão 12. Sebrasp, Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, também desse ano. Com base na Lei 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal, julgue o item que se segue relativo a direito financeiro, mesmo caput, né, da outra. A definição sobre o exercício financeiro é matéria que deve ser veiculada por meio de lei complementar federal. E aí, certo ou errado? Você pode pensar o seguinte: Thaís, mas a questão está me perguntando com base na Lei 4.320, que não é uma lei complementar.
Acontece o seguinte, você já deve saber, mas é importante a gente reforçar que a Lei 4.320, ela é do ano de 64 e a Constituição Federal é de 88, a nossa atual Constituição é de 88. E aí o que acontece? A Constituição, ela recebeu a Lei 4.320 como lei complementar. Ela foi recepcionada como lei complementar. Por quê? Lá na Constituição Federal, e eu jogo aqui para você acompanhar comigo, no artigo 165, parágrafo 9º, está lá dizendo: cabe à lei complementar 1. Dispor sobre o exercício financeiro, também a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. E aí há outros incisos aqui também, mas o importante para nós nesse momento é saber que aqui no inciso 1 está dizendo que cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro. Hoje, quem dispõe sobre o exercício financeiro é a 4.320, mas você sabe que ela foi recebida, recepcionada como lei complementar. Por isso que, volta lá na questão, está perguntando se está certo ou errado, se a definição sobre o exercício financeiro é matéria que deve ser veiculada por meio de lei complementar federal. E está certo, essa questão está certa, essa assertiva está correta. Talvez você pudesse ficar na dúvida porque o enunciado fala, né, com base na 4.320. Então, lembre-se disso, do fato dela ter sido recepcionada como lei complementar, tá bom? Vamos à próxima. Essa é uma questão que caiu na PGFN no último concurso que nós tivemos. Vamos lá. A respeito de precatórios, julgue os itens seguintes com base na Constituição Federal e no entendimento jurisprudencial do STF. Então, essa é mais uma questão que nós temos que julgar aqui item por item e depois, na sequência, assinalar quais é que estão corretos. Então, vamos lá, já vamos julgando e analisando aí cada uma. 1. É exemplificativo o rol de hipóteses previstas no texto constitucional que autoriza o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório. Será que esse rol é exemplificativo? Vamos ver aqui. 2. A cessão de precatório de natureza alimentar altera a natureza deste último em desfavor do cessionário, que, por sua vez, passará a constar na categoria não preferencial de pagamentos de precatórios. Certo ou errado? 3. Em caso de colapso financeiro de Estado, a União poderá, em juízo exclusivamente discricionário e conforme disciplina legal, assumir os pagamentos dos precatórios daquele Estado e refinanciando diretamente seus débitos. 4. Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da expedição do precatório. E agora, quais itens estão certos, quais itens estão errados? Vamos lá. O item 1. É exemplificativo o rol de hipóteses previstas no texto constitucional que autoriza o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório. Gente, seguinte, o STF decidiu que é um rol taxativo, não um rol exemplificativo. Vamos ver aqui qual que foi esse entendimento? Foi o tema que foi fixado no tema de repercussão geral 598. O STF decidiu que o deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição. Então, o STF entendeu que é um rol taxativo, tá bom? Vamos para o item 2. O item 2 diz assim: a cessão de precatório de natureza alimentar altera a natureza deste último em desfavor do cessionário, que por sua vez passará a constar na categoria não preferencial de pagamentos dos precatórios. Então, é uma hipótese aqui. A pessoa ela tem um precatório de natureza alimentar para receber, mas ela faz a cessão desse precatório para um terceiro. E aí, esse precatório mantém a sua natureza alimentar ou não? E o STF entendeu, conforme nós vamos projetar aqui, que a cessão de crédito alimentício
não implica a alteração da natureza. Então, o STF entendeu que não implica. A pessoa pode ceder um precatório de natureza alimentar que ele vai manter, ele vai continuar com essa natureza alimentar. Então, item 2 também incorreto. Que mais? Item 3. Em caso de colapso financeiro de Estado, a União pode, em juízo exclusivamente discricionário e conforme disciplina legal, assumir o pagamento dos precatórios daquele Estado, refinanciando diretamente seus débitos. Essa disposição está correta, ela corresponde a uma literalidade aqui do artigo 100, parágrafo 16 da Constituição. Então, nem vou fazer a leitura aqui de novo, né? Nós sabemos que é a literalidade, item correto. E, por fim, item 4, incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da expedição do precatório. Correto também este item, conforme tema de repercussão geral 96 do STF. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da realização da requisição ou do precatório. Então, aqui a alternativa correta vai ser a letra D, itens 3 e 4 corretos. Mais uma questão, essa também da PGFN do último concurso. Com base na classificação das receitas públicas constantes na Lei 4.320, assinale a opção que apresenta, respectivamente, um exemplo de receita corrente e um exemplo de receita de capital. Então, a questão está pedindo primeiro uma corrente, depois uma de capital. Vamos analisar. Transferência de capital e receitas tributárias. Aqui, gente, até antes mesmo de vir fazendo a leitura de todas as alternativas, eu sempre recomendo que você já vá anotando em cima, né? Geralmente você vai fazer a prova física, já vai anotando na frente, essa é corrente, essa é capital, essa é corrente, essa é capital, porque vai ficar mais fácil para você marcar a alternativa correta no final, porque você vai voltar no CAPT e vai lembrar, primeiro tá pedindo uma corrente, depois tá pedindo uma de capital. Porque às vezes, gente, na hora da prova a gente se atrapalha, né? Acaba se confundindo. E às vezes você conhece o assunto, você saberia a alternativa correta e erra por bobagem. Então já vai anotando aí. Letra B, receita de serviços e operações de crédito, receita tributária e receita industrial, receita patrimonial e receita tributária, alienação de bens e receita agropecuária. Bom, para a gente poder responder essa questão, a gente tem que conhecer o artigo 11 lá da Lei 4.320, que ele vai trazer para nós quais são as receitas correntes, quais são as receitas de capital. E aqui, nós sabemos, né? Coloquei aqui com o gabarito a letra B, e para facilitar a nossa visualização, eu já coloquei aqui as alternativas, cada uma já com a sua classificação, até para que você possa depois estudar, revisar esse assunto. Sim, eu recomendo que você memorize o artigo 11. A gente sempre tem questões nesse sentido. Ainda que a questão não pergunte diretamente o que é uma, o que é outra, às vezes troca o contexto e traz um exemplo de uma receita de capital dizendo que ela é corrente e por aí vai. Então, eu recomendo sim que você memorize esse artigo 11. Essa é mais uma questão da Prefeitura de Camaçari deste ano, dizendo: assinale a opção correta em relação à despesa pública. Alternativa A. O empenho deve ser realizado posteriormente à efetivação da despesa, uma vez que ele é um instrumento de programação e controle dos gastos públicos. B. As subvenções sociais e subvenções econômicas são classificadas respectivamente como despesas corrente e despesas de capital. C. As despesas de capital. A despesa de capital pode ser considerada despesa obrigatória de caráter continuado. É considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a geração de despesas que não atendam aos requisitos da LRF. Por fim, a despesa reconhecida e identificada pela administração pública após o encerramento do exercício financeiro deverá ser inscrita em restos a pagar. E aí, qual a alternativa correta? Vamos analisar cada uma delas.
O empenho deve ser realizado posteriormente, a gente já para a leitura aqui, né? O empenho ele é sempre prévio, conforme está previsto no artigo 60 da Lei 4.320. B. As subvenções sociais e subvenções econômicas são classificadas respectivamente como corrente de capital? Errado. Nós sabemos que ambas são receitas correntes, conforme artigo 16 e 18 da 4.320. C. A despesa de capital pode ser considerada despesa obrigatória de caráter continuado? Errado, né? Nós sabemos que essa característica de caráter continuado é uma característica da despesa corrente. Até aqui eu escrevi errado, viu, gente? Me perdoem, eu vou corrigir o slide antes de disponibilizar para vocês. Então, é uma característica da despesa corrente. Letra D. É considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a geração de despesas que não atendam aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal? Sim, este é o nosso gabarito, porque corresponde à literalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos entender por que a última está errada? A despesa reconhecida e identificada pela administração pública após o encerramento do exercício financeiro deverá ser inscrita em restos a pagar? Não, o erro dessa assertiva é dizer após o encerramento do exercício financeiro, quando nós sabemos que o artigo 36 da Lei 4.320 fala que ela vai ser processada e não empenhada, né, não paga, na verdade, até o dia 31 de dezembro. Então, não é após o encerramento do exercício financeiro, é até o último dia do encerramento do exercício financeiro. Vamos lá, dá tempo de mais uma? Vamos fazer mais uma. Para que um crédito que a Fazenda Pública detenha seja registrado como dívida ativa, é condição indispensável que... Então, vamos lá, essa é uma questão bem simples acertar, tá bom? De forma bem tranquila. O que é indispensável para que a Fazenda Pública possa registrar como dívida ativa? O crédito tem que ter natureza tributária, ele tem que ter sido apurada a sua liquidez e certeza, tenha vencido no ano anterior, sua receita seja escriturada com natureza de sua origem, tenha sido proposto previamente o parcelamento ao devedor. Veja, aqui nós sabemos que a imprescindibilidade, né, aquilo que é indispensável para poder fazer o encaminhamento dessa dívida, desse crédito para inscrição em dívida ativa, é apurar a sua liquidez e a sua certeza. Vamos ver aqui qual a disposição legal que respalda. É o artigo 39, parágrafo 1º, tá bom? Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa em registro próprio, após apurada sua liquidez e certeza. Então, após apurada sua liquidez e certeza. Aqui eu chamei a sua atenção para o fato da dívida ativa, ela pode ser tributária ou não tributária, tá bom? Isso não influencia. Pessoal, eu vou encerrar aqui com vocês, o nosso tempo tá se esgotando. Eu quero agradecer pelo tempo que você esteve aqui comigo. Eu espero que eu tenha conseguido de alguma forma contribuir com o teu estudo de direito financeiro. Direito financeiro é uma matéria prazerosa, é uma matéria muito importante. Na prática, você vai perceber o quanto que o direito financeiro é importante no dia a dia das procuradorias, para a gente fazer as nossas defesas, os planejamentos, né? Toda a programação é uma disciplina realmente muito prazerosa e eu espero que eu possa ter contribuído com você. Bom, eu já te convido a me seguir lá nas redes sociais, é @prof.taismonserrat. Eu vou ficar feliz de encontrar você por lá, poder te ajudar, tá bom? Poder responder as suas dúvidas e eu quero poder ajudar vocês naquilo que eu puder sempre, tá bom? Contem comigo, um abraço, ótimos estudos!